Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Lar Teresa, mais uma reunião virtual. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós, né? Nós lembramos sempre, é muito importante, né, que vocês compartilhem sempre essas reuniões para que elas possam ser vistas pelo maior número de pessoas, né, com seus familiares, com seus amigos, e que também o YouTube as mantenham, né, nossos vídeos por um tempo maior. E com isso, a gente gera um maior interesse nesses temas que são tão importantes para todos nós. Nós sempre iniciamos a nossa reunião lembrando que nós alternamos, né, dois temas, do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Hoje nós vamos tratar de um tema do Livro dos Espíritos, um tema muito importante, que é o conhecimento do futuro. Um tema muito interessante, que é abordado nas perguntas 868 a 871 do Livro dos Espíritos. E quem vai nos trazer essas reflexões é a nossa companheira, Sônia Maria Braga, nossa companheira também do Lar de Teresa. Sônia, por favor, as suas primeiras palavras, suas palavras iniciais, seus cumprimentos para nós. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para estudarmos essa doutrina tão esclarecedora e tão fortalecedora que é a doutrina espírita. Obrigado, Sônia. Então, agora vamos fazer a leitura da nossa página inicial e a nossa prece e nos prepararmos para essas reflexões de hoje. A nossa página inicial de hoje, como vocês estão vendo a primeira página do livro Taça de Luz, né? É uma página de autoria de Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier. E, como sempre, é uma página que tem relação com o tema de hoje. Tem o título Ante o Futuro. E diz o seguinte: não adianta indagar do futuro ociosamente para satisfazer a curiosidade irrequieta ou inútil. Vale construí-lo em bases que a lógica nos traça generosamente a visão. Não desconhecemos que o nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. E aos nossos pés, a natureza sábia e simples nos convida a pensar. O arado preguiçoso deve aguardar a ferrugem. A leira abandonada receberá o assalto da planta daninha. A casa relegada ao abandono será pasto dos vermes que lhe corroerão a estrutura. O pão desaproveitado repousará na sombra do mofo. A fonte que se consagra ao movimento atingirá a paz do oceano. A flor leal ao destino que lhe é próprio converter-se-á em fruto benfazejo. A plantação amparada com segurança distribuirá bênçãos à mesa. E o minério, obediente aos golpes do malho, transformar-se-á em peça de alto preço. Sabemos que é possível edificar o futuro e reconhecer-lhe os dons de amor e vida. Escolhe a bondade por lema de cada dia. Não desistas de aprender infatigavelmente e, com os braços no serviço incessante, caminharás desde hoje sob a luz da vitória ao encontro de glorioso porvir. Emmanuel. Vamos então agora, né, nos prepararmos, né, para essas nossas reflexões de agora, inspirados nessa página, fazendo a nossa oração, todos juntos, pensamentos unidos. Mestre Jesus, mais uma vez, mestre querido, nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Nos lembraste, sempre para nós é tão importante o que nos disseste, que nessas ocasiões, com dois ou mais reunidos em teu nome, estarias sempre conosco. E é por isso que lhe pedimos a sua bênção, que nós consigamos nos concentrarmos nesse tema tão importante a nós, mais um tema tão importante, e que é um impulso, né? É um estímulo, mestre querido, à nossa transformação, que é o maior objetivo de estarmos aqui encarnados mais uma vez. Nós lhe agradecemos, agradecemos a nossos benfeitores, mas é em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos agora para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Sônia, então, por favor,
A palavra é sua. Obrigada. Vamos, então, conversar sobre essas questões do livro dos Espíritos, né? Conhecimento do futuro. Nós estamos vivendo uma época que todo mundo se pergunta o que será o futuro. Mas a gente tem que lembrar que esse futuro não é o futuro imediato, o amanhã, a próxima semana apenas. Futuro, a que nós temos aqui explicado no Livro dos Espíritos, é o desdobramento desse nosso presente atual nessa encarnação. E, na verdade, nós já estamos vivendo um futuro que foi criado em encarnações passadas, porque as nossas experiências consecutivas no plano terreno, quando encarnamos, nós já trazemos no nosso arquétipo a nossa história. E, em função dessa história, nós vamos reescrevendo os futuros, as futuras encarnações. Então, é muito importante a gente ir aos pouquinhos, eu fui tentando aos pouquinhos buscar no próprio livro respostas e perguntas. Aí eu fui lá na pergunta 401, quando a resposta que Kardec obteve sobre o esquecimento, que para nós entendermos o conhecimento do futuro, precisamos entender o esquecimento do passado. Então, o espírito encarnado aspira, quer dizer, deseja constantemente a sua libertação. Ele quer se libertar, ele quer se sentir um espírito melhor, um espírito mais feliz. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, a primeira coisa que está sendo mostrada nessa questão 401 é que a nossa liberdade está também limitada, cerceada por esse corpo físico que estamos usando atualmente. E aí vem o desdobramento. O que é esse corpo físico em função das nossas necessidades? Ele é como uma proteção, né, para que nós não nos choquemos com nós mesmos. Parece complicado, né? Nós mesmos somos o quê? O nosso espírito, que tem a sua história, que tem o acervo de conquistas, méritos e deméritos. E nesse corpo físico, nós, durante essa temporada de encarnação, nós esquecemos muita coisa. E aí ficamos justamente buscando o porquê das nossas experiências, porquê dos nossos insucessos, porquê das nossas dores, mas isso vai apenas ser respondido na medida do nosso processo de diminuição do nosso corpo tão grosseiro, de nossas novas experiências. E é preciso, como está numa questão aqui, a 868, que somente em casos raríssimos e excepcionais, Deus permite que o futuro nosso seja revelado. Por quê? Nós ainda estamos num estágio evolutivo que perceber o futuro poderia nos desequilibrar e nós perdermos o rumo da nossa jornada, dos objetivos que foram traçados para esse atual momento que nós estamos vivendo, né? Então, está aqui na questão justamente 869. Por que que o futuro é reservado ao homem, né? Aí a resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente. Por quê? Ansiedade. Vamos lembrar um exemplo, eu vivo isso muito, né? Criança e o jovem.
A família promete alguma coisa, um passeio, uma viagem. É alguma coisa que eles não têm ainda conhecimento. Qual é o estado dessa criança e desse jovem diante da expectativa dessa viagem? Ansiedade, curiosidade, às vezes um pouco de medo. Então, essas sensações são as que nós também vivemos, porque nós estamos inseridos num contexto, mas não sabemos o porquê estamos nesse contexto, não sabemos o que será. Quer dizer, parcialmente, porque, como nós aprendemos na doutrina espírita, nós somos fruto do nosso passado. Então, se hoje as coisas estão complicadas, estamos vivendo numa família complexa, num país complexo, num mundo complexo, é porque nós ainda precisamos disso. Ainda precisamos vivenciar essas dificuldades para que nós curemos, né? Busquemos a saúde espiritual agindo mais adequadamente com a lei divina. E é muito interessante, ainda na pergunta 869, a resposta: se o homem conhecesse o futuro, vou repetir, negligenciaria do presente. É preciso que nós repitamos muito essa resposta, porque se nós soubéssemos o que vai acontecer, nós não teríamos as cautelas, não nos esforçaríamos, nós iríamos nos acomodar ou teríamos medo e evitaríamos experienciar. Então, é justamente isso que nós temos que entender. O nosso futuro não nos é revelado para que nós, disciplinadamente, executemos as tarefas às quais fomos convocados na presente encarnação. Então, indo à questão 870, Kardec perguntou se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelada algumas vezes? É muito interessante. Quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de alguma coisa. Então, somente quando há utilidade prática na nossa existência é que nós vamos ter a lucidez ou o amparo espiritual de nos guiar, de nos determinar, ó, é por isso, assim, assim. Mas os espíritos amigos, os espíritos superiores, não estão aqui para nos receitarem o que fazer ou o que deixar de fazer. Por isso, nós somos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos que analisar as situações, nos autoanalisarmos. É como se nós estivéssemos num processo de terapia psicológica. Por que que eu estou vivendo essa situação? E quais os caminhos, os passos que eu preciso dar para poder alcançar uma situação melhor, né? Então, vamos analisar tudo que nos acontece e entender para que não nos acomodemos. Esse é o motivo pelo qual Deus nos dá esse privilégio do esquecimento temporário. Então, vamos trabalhar, vamos não nos preocupar com esse futuro imediato e vamos caminhar para justamente podermos ser ajudados. Quando a gente fala aqui, né, de percepção do futuro, isso me levou a alguns casos, é claro, que Deus permite, né? Às vezes são aqueles sonhos. Às vezes a gente sonha e quando quer lembrar do sonho, não
entende no momento o que foi que a mensagem que nos foi passada. Por que eu sonhei com essa situação? Por que será? E é como se fosse assim, nos gerar justamente indagações para que nós busquemos como alcançar aquele objetivo que nos foi proposto. Então, os sonhos, eles são mecanismos justamente para redespertar a nossa intimidade que tem no seu recesso histórias guardadas, né? Então nós temos, por exemplo, eu me lembrei muito de Dona Ivone Pereira e fui até o seu livro Recordações da Mediunidade, quando ela, uma vez numa conversa na sua varanda, ela dizia: Nossa, às vezes eu vejo cenas que são tão dolorosas que eu preferiria não descrevê-las, mas a mediunidade dela permitia isso. E ela, inclusive, percebia, inclusive, situações que iriam acontecer com ela, com familiares e tudo mais, e muitas vezes ela não podia dizer isso, né? Porque senão ela causaria um dano. Então, essa nossa dificuldade de saber o que vai acontecer, dificuldade não, é um prêmio, é melhor para nós, para que nós possamos caminhar com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pensamentos e, em função das nossas próprias escolhas, arcarmos com as consequências naturais. Mas é claro que essas questões me levaram a algumas revelações que acontecem, que foram estudadas por Dona Ivone Pereira. Ela dizia, né? A mediunidade pode ser premonitória, sim. Então, nós temos pressentimentos, nós temos intuições, é aquela ideia que vem assim, você está diante de um problema e não sabe a saída. E, de repente, você para, relaxa e vê aquilo que a gente diz assim, uma ideia luminosa. É uma inspiração que vem para nos ajudar, é uma intuição que vem para nos apoiar, nos dar um norte para o que nós precisamos, né? Então, são essas intuições. Também na mediunidade premonitória existem as visões, precipitam ideias, as audições, e aí entra a educação do médium, que nem tudo ele deve revelar, né? Esses grandes médiums que nós conhecemos, eles têm que ter uma cautela muito grande, mas o médium em si recebe, passa por essas situações porque são mecanismos de redespertamento. Quando às vezes nós temos um sonho, acordamos com aquela sensação do que fazer com esse material, é a hora da reflexão. É isso que nós precisamos. E nós temos que compreender e entender aquilo que nos é revelado. Caso contrário, nós vamos ficar confusos, né? É muito interessante, eu estava procurando aqui e li uma questão, foi um sonho premonitório que Abraham Lincoln teve. Claro que muita gente aqui conhece essa história, né? Que ele dormia e ele via o seu assassinato. E não teve como fugir. E realmente aconteceu tal qual ele descreveu aos seus assessores, apesar de todos os cuidados. Mas ele não deixou de vivenciar as necessidades políticas daquele momento, mas morreu exatamente perfurado por um florete. Então, é muito interessante. Aliás, ele foi o tiro, né? O florete foi um outro caso de uma pessoa que ia, um indivíduo que ia para um duelo. E sonhou também que estava sendo perfurado pelo florete.
E realmente não deixou de ir ao duelo e aconteceu o seu desencarne dessa forma como ele havia percebido no sono. Então, o sonho, muitas das vezes, ele é um alerta para que nós verifiquemos se o rumo que estamos tomando está adequado, ou se podemos fazer um retorno, uma reavaliação, né? Então, é muito importante isso, porque se nós tivéssemos sempre percepção do nosso futuro, será que nós ficaríamos atentos? Essa é uma outra pergunta, porque justamente percebendo o futuro que vai acontecer, nós talvez nos acomodássemos. Então, essa falta de possibilidade de saber, né, de adivinhar o futuro, de ter certeza do que vai nos acontecer, faz com que nós não negligenciemos dos cuidados, dos esforços, porque é para isso que nós viemos, né? E agora, na pergunta 870, essa pergunta é muito importante. Se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes, como alguns casos que nós já citamos? Nós temos que ver o seguinte: muitas das vezes, aqui conta o exemplo de alguém, por exemplo, sabe, uma família sabe que vai receber uma grande herança. A cobiça, né, pode gerar um grave problema. É interessante que está havendo uma série, que eu estou vendo até uma série espanhola com o marido, e se trata dessa questão justamente. Uma família riquíssima em que o pai de todos desencarna e começa a briga pela herança, a desestruturação emocional da família por causa da cobiça. Quem vai ganhar mais? Quem merece mais? Então, nós ainda sofremos por essa ânsia de possuir, de ter, sem às vezes fazer esforço, sem às vezes trabalharmos para acomodarmos-nos. A história da humanidade está cheia de exemplos, né? De famílias cujos responsáveis deixam herança e os herdeiros acabam com aquela herança pela ganância, pela competição, pela cobiça, né? Então, isso aqui, justamente, se houvesse essa predição, não haveria o esforço daqueles que querem acertar. Não é conveniente, então, que nós tenhamos aviso prévio, conhecimento prévio do futuro, se não estamos preparados moralmente para recebermos essas notícias, né? Então, é preciso que nós não nos acomodemos. Na página mesmo que hoje à tarde, né, nós recebemos, nós vivemos assim, nós vimos que a pessoa que está paralisada, ela como que cria teia de aranha nela mesma, o seu raciocínio fica embotado, gera dificuldades, retrocesso mental, de ideias, porque se acomodou, né? É como se fosse assim, aniquilando sua mente pela falta de exercício, de busca de soluções, de trabalho. E na página que eu recebi está aqui: o pão desaproveitado repousará na sombra do mofo. Olha o mofo mental também. Porque se a nossa mente não está trabalhando, se exercitando, buscando esclarecimento, vai dar mofo.
em neurociência, a gente aprende isso. Nós, enquanto estamos buscando soluções, trabalhando, estudando, os nossos neurônios, desde antes do nascimento, estão estabelecendo conexões. Mas se nós não mantivermos esse funcionamento mental, os neurônios vão se desligando, se desconectando. A mente vai ficando enfraquecida. Claro que se houver razões outras, né, de prova e tudo mais, as coisas podem acontecer. O exemplo do mal de Alzheimer, né, que é uma desconexão neuronal que vai acontecendo e a pessoa vai perdendo uma série de referências. Mas isso pode acontecer pelo mau uso também. Então, é preciso que nós não percamos oportunidade de trabalhar, de estudar, de tomar conhecimento do que está acontecendo na ciência, no mundo de uma maneira geral, mas conhecimento de coisas positivas, porque nós somos seres energéticos. E que energia eu quero emanar para o meu semelhante? Que seja uma energia agradável. Então, essa fuga da acomodação que nos leva ao trabalho é muito importante que seja com uma seleção de qualidade, porque, como nós temos aqui a lei maior, é para que nós construamos a nossa vida, o nosso futuro, dentro de uma lógica da lei maior, da lei divina. E qual é a lei divina? Qual é a lei maior? É a lei de amor, sobretudo, de compaixão. E isso é um alerta para nós que estamos vivendo momentos de bombardeio de informações não muito agradáveis, que nós neutralizemos os nossos pensamentos, as nossas emissões elétricas de ideias pelo bem, pela paz, para que realmente possamos ser veículos positivos, né? Eu estou aqui, quando nós sabemos, né, do futuro prévio, dá uma preguiça, não dá? É que nem quando você está com uma viagem toda montada, toda esquematizada, e aí você diz assim, puxa, não tenho mais nada para fazer. Quando termina o seu trabalho, e esse é o grande perigo, estou lembrando aqui agora, da aposentadoria. Quem se aposenta geralmente adoece, por isso não é bom aposentar. Tem que encontrar outras ações. A casa espírita está cheia de oportunidades. A gente não se aposenta do trabalho ao próximo, da ajuda aos outros, dos serviços que nós podemos prestar, porque podemos estar aposentados do nosso trabalho que nos dá ganho financeiro, mas podemos trabalhar em prol de outras criaturas que precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de prece. Não falta trabalho, porque nós não podemos ficar parados. O nosso cérebro precisa de dinâmica, precisa estar ocupado. Mas voltando aqui a questão, né, do conhecimento, do futuro, nós temos que nos esclarecer com relação às provas. Olha, essa palavra, né? Na escola, quando se fala, na escola tradicional, se fala de prova, o aluno arrepia, o aluno fica nervoso, o aluno entra em ansiedade, porque prova é o quê? É para testemunhar o conhecimento. E nós, na doutrina espírita, temos as provas para justamente mostrar se nós entendemos.
se nós alcançamos o conhecimento que a doutrina nos traz, se fomos esclarecidos devidamente sobre o porquê da nossa atual existência, qual é a relação que ela tem com o nosso passado espiritual e qual é a relação que eu estou estabelecendo para o meu futuro espiritual. Então, as provas são justamente mecanismos de ação para nos isentarmos de erros do passado, nos libertarmos de dívidas do passado e aquinhoarmos mais simpatias no nosso futuro, né? Então, a cada reencarnação, nós vamos passando a limpo as nossas existências, as nossas experiências. É muito interessante, né, que nós temos que fazer sempre uma autoanálise. Nós que entendemos a reencarnação, temos que fazer uma autoanálise. No momento que chegar uma dificuldade, um momento mais desagradável, epa, peraí, por que que eu estou passando por isso? Não vou me rebelar, não vou imprecar contra Deus, não. Tudo tem uma causa. Isso aí não é para dizer que nós devemos nos acomodar, sentar e deixar acontecer. Não, vamos buscar uma solução, vamos buscar um caminho. Por quê? A cada fase reencarnatória, nós, espíritos, passamos a limpo nossas ações, fazemos um balanço, temos essa oportunidade de fazer um balanço para identificar as nossas íntimas necessidades de trabalho até nessa experiência e em experiências futuras, porque esse trabalho é feito normalmente quando nós desencarnamos e quando nós podemos alcançar a consciência de estarmos no outro plano, nós vamos ter oportunidade de fazer uma retrospectiva, uma avaliação e detectar os pontos fracos. E a partir desses pontos fracos, nós vamos poder trabalhar na preparação de nova experiência. Então, é preciso entender as nossas carências, fazendo sempre avaliações. E as revelações para o futuro, elas só acontecem em casos muito raros e somente quando há uma real necessidade. Por quê? Porque muitas delas, se acontecessem, gerariam medo, revolta, negligência, isso é Dona Ivone que nos traz. Fuga, essa questão da fuga é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado e ajudar muito as pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque a opção da fuga tem sido muito forte. E nós temos que fortalecer esses espíritos que a dor, o problema chega, mas se nós nos esforçarmos, teremos força íntima para superar. Não fujamos ao trabalho, não fujamos à prova que nos está sendo dada. Ela nos é necessária. E também existem aqueles que se acomodam, deixa acontecer. E aí o que acontece? Estão adiando e deixando mais carga para uma próxima experiência. Nós não podemos nos acomodar, não podemos fugir, porque temos um passado, não sabemos qual é o nosso futuro, ou será que podemos melhorar o nosso futuro? É uma pergunta, né? Porque esse futuro atual nos é um pouco incógnito, mas podemos percebê-lo em função do desdobramento do nosso trabalho atual, pelas situações atuais que estamos vivenciando. Porque todos nós
temos débitos com a lei divina. Não somos santos, senão estaríamos em outra esfera, né? A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos expiando com X o passado, isto é, acertando contas e provando se realmente fizemos novas conquistas. Porque a lei divina é uma lei de amor. Então, nós temos que ter aí, trazer para a educação, né? Os pais que precisam dizer não aos seus filhos hoje. Porque se não disserem não hoje, amanhã seus filhos lhes trarão dissabores. E é exatamente o que acontece conosco. Um dia nós não entendemos o não divino e agora estamos vivendo o resultado disso tudo. Mas nós precisamos trabalhar para que nós possamos ser no futuro a nova grande geração. A geração que entende, a geração que ama a lei divina, vive a lei divina, que é uma lei de amor, de caridade. Eu acredito que essa ação das ações humanas futuras nos leva a isso, a entender o livre-arbítrio, que é muita responsabilidade, a entender as consequências das escolhas e aprender a fazer melhores escolhas, porque aquilo que chamam de foi a fatalidade é consequência das nossas escolhas atuais. Então, de acordo com a disciplina, com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível, porque Deus nos deu uma coisa muito importante, a inteligência, para discernirmos o que é bom, o que é ruim, sabermos o que é o mal e o que é o bem, e conseguirmos trilhar melhor esse caminho para que não venhamos a sofrer as consequências. Por isso, aprendemos que orar e vigiar é muito importante antes de tomarmos decisões, porque orando somos envolvidos por amigos que vêm nos trazer ideias melhores, mais suaves. E vigiando, nós vamos controlar os nossos impulsos. Por isso, está aqui no final do resumo teórico do Móvel das Ações Humanas no Livro dos Espíritos, sobre a lei de liberdade. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Temos que ter muita atenção a isso, porque aquilo que cometemos de erro é a fonte primária de nossas imperfeições. Então, está na hora de nós melhorarmos. Não é uma coisa que se muda o dial da televisão para outro canal e nós mudamos. Não, é de trabalho. E, às vezes, a gente ainda escorrega, mas o trabalho é importante para que nós possamos justamente educarmos-nos nessa visão moral da vida, para que possamos realmente concretizar um futuro melhor, primeiro para nós, depois para aqueles com quem nós convivemos, e orar para que também possam todos que compõem a humanidade terrena estarem aptos a acessar as boas inspirações. O mundo precisa, o nosso planeta, que um dia nos disseram, doutor Bezerra, tantos espíritos, Ismael, Brasil, pátria do Evangelho. É o mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos orar, mudar nossas vibrações para que realmente esse nosso mundo próximo e o mundo todo em si
possa realmente se tornar num mundo melhor, para que possa, dessa forma, toda a humanidade se amar, se compreender, se respeitar. E dessa forma não será apenas o Brasil a pátria do Evangelho, será o mundo que pipocou de informações sobre os espíritos, sobre os ensinamentos espirituais, e ainda estamos em guerra. Vamos nós fazer a nossa parte para que consigamos a paz através da prática do amor e da caridade. E eu bato aqui novamente com os olhos. Cabe à educação combater as más tendências. Não é apenas uma educação intelectual de que nós precisamos. Nós precisamos somar a educação intelectual à educação moral, à educação ética, aquela que vem dos ensinamentos superiores do Mestre Jesus, que deixou a sua mensagem pronta para que nós apenas a executássemos. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter sido úteis na noite de hoje. Sônia, obrigado por esses esclarecimentos tão importantes para nós sobre esse tema, que sempre nos traz tanta curiosidade, tanta apreensão, que é o futuro. Nós agradecemos a você muito por essa sua participação, mais uma vez aqui, em uma reunião do Lar de Teresa. E para nos prepararmos agora para encerrarmos a reunião, vamos fazer a nossa oração, lembrando que essa oração encerra realmente a reunião, mas convidando a vocês para a semana que vem, na mesma hora, para a nossa próxima reunião, que vai tratar de um tema do Evangelho. Vamos então, mais uma vez, unidos pelo pensamento, agradecermos por essa oportunidade de termos estado juntos. Mestre querido, após essas reflexões tão importantes a nós, que trataram do nosso futuro, e com tantas palavras que a nossa Sônia nos trouxe sobre a paz no mundo atual, sobre os conselhos que temos que todos seguirmos para procurarmos a nossa felicidade, procurarmos estarmos mais perto de Ti, é que nós encerramos a nossa reunião, agradecendo de coração, mas fazendo uma vibração geral pelo nosso país, pelo nosso planeta, porque nós sabemos que a nossa contribuição individual pode ser pequena, mas a soma das contribuições de todos nós pode fazer a diferença na psicosfera que envolve a todos, mestre querido. Nós todos vibramos por esse mundo, por essa transformação, que todos almejamos em nossos corações, em nossas mentes. Mais uma vez agradecemos em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, e pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças.